No vídeo de hoje eu vou te falar sobre aquele que pra mim é o maior e o melhor investimento que você pode fazer no ano de 2021. Se você mora no Brasil, já deve ter percebido que a educação financeira não é algo que entra na grade curricular dos nossos alunos. A gente até aprende sobre matemática, sobre biologia, sobre história e geografia, que são importantes, mas pouco se fala sobre como a gente pode utilizar de fato os nossos recursos. Por esse motivo, nos últimos anos, aqui no YouTube, a gente tem visto pessoas que se destacaram nesse processo de educação financeira. Pessoas que desbravaram esse mundo, como por exemplo a Natália Arcuri, o Thiago Nigro, o Thiago Reis, o Breno Perrucho, o Bruno Perini, várias outras pessoas que realmente desbravaram esse universo das finanças aqui no YouTube. Todo esse processo de conhecimento que foi então repassado aqui por essa plataforma refletiu positivamente no número de pessoas que investiam na nossa bolsa de valores. Um número que não passava de 1 milhão, hoje em dia já conta com mais de 3 milhões de pessoas físicas investindo na nossa bolsa de valores. Mas você deve imaginar comigo que, como o dinheiro é algo tão antigo, existe muita coisa para ser falada sobre ele. E como diria Breno Perrucho, você pode até não utilizar rochas magmáticas e rochas metamórficas na sua atual profissão, mas com certeza você vai precisar saber lidar com o dinheiro em qualquer área de atuação que você escolher. Por esse motivo, o primo rico, que é o Thiago Nigro, um dos maiores influenciadores de finanças do Brasil e também do mundo, anunciou durante 30 dias no seu Instagram que ele faria um grande lançamento que iria revolucionar tudo aquilo que a gente conhecia como sendo educação financeira aqui no nosso país. E durante 30 dias a gente ficou curioso para saber de fato o que seria esse lançamento. Algumas pessoas cogitaram que ele faria um IPO, ou seja, que ele lançaria ações do Grupo Primo, que é o grupo do qual ele é sócio fundador, na Bolsa de Valores. Ou que ele mesmo criaria um fundo de investimento, algum investimento que fosse bem simples, que todo mundo tivesse acesso e que fosse realmente muito barato. Ele acabou criando esse investimento e eu vou já te explicar um pouco mais sobre isso. No dia 26 de abril, aconteceu então o grande lançamento que todos nós aguardávamos. O Primo Rico lançou a Finclass, que pra mim é sim o maior investimento financeiro que você pode fazer no ano de 2021 e talvez um dos mais importantes da sua vida. Mas aí você me pergunta, Ivan Júnior, o que de fato é a Finclass? A Finclass, gente, é um serviço de streaming, assim como é a Netflix, a Amazon Prime, Disney Plus, só que tem um foco principal. Enquanto esses outros streams são muito conhecidos pela questão do entretenimento, dos seus bons filmes e excelentes séries, o Grupo Primo, chefiado pelo seu sócio fundador Thiago Nigro, também quer ser reconhecido, só que como um streaming não de entretenimento puramente, mas principalmente como um streaming de finanças. E muita gente tá falando por aí que essa é a Netflix das finanças. Se você assistiu o lançamento, você vai ver toda a qualidade que também foi empregada nesse novo aplicativo, nessa nova plataforma. Inclusive, eles vão disponibilizar futuramente um aplicativo para celular e também para você baixar de repente na sua Smart TV. Até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo, apenas o acesso através de um computador é que está sendo permitido. Mas eu te adianto, gente, muito bom mesmo. Os vídeos são gravados em 8K, que é uma tecnologia surpreendente, uma tecnologia cinematográfica. As trilhas sonoras são simplesmente surpreendentes e super combinam com os nossos palestrantes lá da Finclass, e o cenário é simplesmente deslumbrante. Os caras reproduziram o escritório do Warren Buffett, que é simplesmente o maior investidor pessoa física da história desse mundo. E isso é porque eu só tô falando da parte técnica. Quando você vai então pro conteúdo, aí que você fica mais deslumbrado ainda. Quando você entra na plataforma, você tem algumas opções de documentários, de aulas que você pode assistir. O carro-chefe são de fato as Finclasses, que são aulas destinadas a temas específicos, com pessoas que são especialistas naquela área. E aí você tem grandes nomes, como por exemplo o Fábio Giambiagi, que é uma das pessoas mais influentes da história do BNDES e é um dos maiores especialistas em finanças públicas do nosso país. Eu cito ele porque esse é um tema que me interessa muito, e nas suas Finclasses ele vai dar aulas e explicar o que é dívida pública, como que os governos se endividam, como que os governos usam os seus recursos de maneira correta. Ele dá vários conceitos básicos que por vezes na escola a gente não tem. E aí, ao invés de a gente ficar só metendo a lenha no governo, agora a gente tem propriedade, tem conteúdo
para entender as informações que nos são dadas. E isso, gente, para mim é sim o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Além do Fábio Jean Biagi, nós temos também outras personalidades, como por exemplo, o José Franco, que é um dos maiores especialistas em Tesouro Nacional, e ele vai dar suas finclasses relacionadas exatamente a isso. Vai falar sobre tesouro direto, tesouro pré-fixado, que são opções de investimento que todos nós podemos ter. Além disso, como é um serviço de streaming, a promessa é que sejam colocados conteúdos novos de maneira semanal na plataforma. Exatamente por isso, também são aguardados vídeos, finclasses, de outras grandes autoridades, como por exemplo, a Luciana Seabra, que é uma das maiores especialistas em fundos de investimentos aqui do nosso país, inclusive é a fundadora da casa de análise chamada Speech. Temos também um dos caras que está sendo bem falado mesmo, que é o Howard Marks, que é o que muitos conhecem como sendo o guru do Warren Buffett, que é o cara que eu falei, que é o maior investidor pessoa física da história. Em breve também teremos finclasses com o Ben Shimol, que é o fundador da XP Investimentos, o cara que está bilionário e que tem muito a contribuir quando o assunto é finanças. Temos também o Breno Perrucho, que é o sócio fundador das Jovens de Negócios e que também é sócio de várias outras empresas, como a Kraus Vídeos e como a Vila Mônaco. Em suas finclasses, ele dá dicas valiosas, especialmente para quem é investidor iniciante e que se aplicam a qualquer pessoa que esteja entrando agora no mundo dos investimentos. Além das finclasses, nós temos também outra aba chamada de Findocs, que são os documentários relacionados ao dinheiro. Assim que eu assinei, estavam disponíveis apenas 2 comentários, que são Ações e Reações, e também a parte 1 de um documentário chamado Money ID, que vai falar um pouquinho sobre a história do dinheiro e que eu vi que também são grandes produções e que mantêm a mesma qualidade das finclasses. E em uma terceira aba, você também tem os Finbooks, que não chegam a ser propriamente documentários, se parecem mais com entrevista mesmo, de alguma grande personalidade comentando algum grande livro. Até o momento, nós temos o João Kepler, que é uma das maiores autoridades em startups do Brasil, comentando o livro A Álgebra da Felicidade. Dito tudo isso, eu acho que vocês já entenderam por que eu considero a Finclass como sendo o seu maior investimento para o ano de 2021. Porque, gente, quando você pesquisa, conhecimento é um dos principais ativos que nós temos e vai ser aquilo que, de fato, vai te fazer ganhar mais ou menos dinheiro. Afinal, você pode até ficar rico da noite pro dia com alguma coisa aleatória, como, por exemplo, ganhar na Mega Sena e por aí vai. Mas se você não tiver conhecimento para administrar qualquer recurso que você ganha, você provavelmente não vai sair do lugar onde você está. Por esse motivo, eu destaco alguns pontos que eu considero muito positivos na Finclass. O primeiro deles é o conteúdo. Apesar de no YouTube e outras plataformas você ter vários conteúdos que são de excelente qualidade, na Finclass, gente, você vai ter a oportunidade de ver conteúdos com pessoas que são especialistas naquela área. Uma coisa é você assistir um vídeo comigo falando sobre Tesouro Nacional, eu posso até entender um pouco, mas nada se compara ao cara que trabalha lá dentro, gente, é outro nível, entendeu? Você pode até assistir televisão e ver algum canal que de repente tá criticando o governo, tá falando que o governo tem muita dívida, mas nada se compara a você assistir uma Finclass com o Fábio Jean Biagi, que é o cara que passou mais de 30 anos só estudando sobre esse assunto e que na verdade viveu aquilo na prática e vai te trazer conclusões que são essenciais para você mesmo tomar suas decisões, como ele mesmo fala lá na Finclass. Outro ponto positivo que eu destaco é o preço. Eu tive a oportunidade de adquirir a Finclass ainda no lançamento, então eu paguei apenas R$ 29,90 por mês, durante o período ali de um ano. Foi basicamente uma cortesia que foi dada para quem comprou ali ainda no lançamento. Atualmente está custando R$ 39,90, mas como o próprio Primo Rico falou, e eu concordo com as palavras dele, esse conteúdo é bom demais e está muito acessível por esse preço de verdade mesmo. Um terceiro ponto positivo é que essa plataforma de streaming, ela vai ter com certeza um crescimento exponencial. Primo Rico já falou que lá vão ser postados conteúdos de maneira semanal. Então isso vai fazer com que essa plataforma cresça ainda mais e que você tenha ali na palma da sua mão, ou de repente no seu notebook, computador, acesso às finanças que nem sempre a gente tem na nossa educação básica. Um quarto ponto que eu destaco é também a edição das Finclasses. Uma coisa, gente, é você assistir um vídeo que não tem corte nenhum, que não tem nenhuma musiquinha de fundo. E outra coisa é assistir um vídeo que é feito de maneira totalmente profissional, que te faz mesmo querer assistir, porque além do conteúdo ser muito bom, a edição também não deixa nada a desejar. E um quinto ponto positivo que eu destaco da Finclass é que ela torna o Grupo Primo menos dependente da figura do Thiago Nigro e dos seus outros grandes lançadores, como o Joel J e o Bruno Perini. E claro, não estou desejando mal para nenhum deles, mas o próprio Bruno falou que é muito interessante essa diversificação de você ter esse conteúdo e de ele ser acessível independente da figura das pessoas do Thiago Nigro, do Joel J
e por aí vai. E eu considero essa frase muito importante e isso também é muito interessante. Tenho certeza que o Primo Rico também pensou nessa questão, para deixar o que o próprio Primo Rico chama de legado, e não simplesmente uma herança, que é algo passageiro. Bem, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Comenta aí, você vai assinar a Finclass? Você já assinou? Se você de repente já assinou, o que é que você tá achando? Fala pra mim que é pra gente trocar uma ideia. Obrigado por ter assistido até aqui e ó, valeu!